Eu tô passando por uma fase que eu tô a fim de mudar tudo. E não é a primeira vez que eu passo por essa fase, então eu queria te falar o que que eu faço quando eu quero mudar completamente de vida, quando eu quero mudar tudo. A ideia desse vídeo é te apresentar um plano, uma estratégia de algo que eu já fiz algumas vezes antes e deu certo. Então, para isso, a gente vai precisar, vamos dizer assim, concretizar um pouco essa ideia extremamente abstrata e abrangente do que é mudar de vida. Porque mudar de vida pode ser muita coisa. Pode ser realmente mudar literalmente tudo. Eu vou mudar de país, vou mudar de cidade, eu vou mudar de casa, eu vou terminar com a minha namorada, eu vou não sei o quê. Pode ser mudar tudo. Mas mudar, no meu caso, não é mudar tudo. Por exemplo, eu não quero abandonar minha família, eu amo eles. Então eu não vou mudar isso. Eu também não vou vender a minha empresa, eu não vou fechar a minha empresa, eu também não quero fazer isso. Então, mudar de vida nesse sentido desse vídeo, para mim, é uma mudança de hábitos. Eu estou com alguns maus hábitos que estão me incomodando há muito tempo. Te dou exemplos. Eu estou dormindo pouco e dormindo mal. Eu quero melhorar isso. Segundo, eu estou fazendo pouquíssimo exercício físico. Eu quero melhorar isso. Terceiro, eu quero voltar a escrever textos longos. Eu não estou escrevendo. Eu quero mudar isso. Então, essas mudanças, por mais que elas possam parecer simples hábitos pequenos, elas na verdade representam uma mudança que ela é custosa, ela é difícil de fazer, porque o que está me impedindo de fazer isso hoje é uma única coisa, minha cabeça. Então é uma mudança interna que eu vou ter que fazer para conseguir. Então assim, claro, quando você acorda muito estressado todo dia, você tem algum desnível de cortisol, por exemplo, possivelmente você tem. Você está muito cansado, é bem possível que você tenha uma falta de vitamina B12. Então, não é que não exista um aspecto fisiológico, mas existe um aspecto mental. Porque, por exemplo, até tomar vitamina B12, que eu tenho lá o potinho bem bonitinho para tomar todo dia de manhã. Tem dia que eu olho para o pote e eu falo, eu não vou tomar. Sei lá. Então você percebe que a parada está na nossa cabeça muito mais do que ela está em outros aspectos no geral. E aí eu tenho uma sequência de coisas que eu já segui pelo menos 2 vezes na minha vida e funcionaram muito. Em 2022, inclusive, eu vou fazer a mesma coisa esse ano, eu acho. Em 2022 eu fiz uma mudança dramática de rotina na minha vida. Eu passei de acordar 8h30 da manhã para 5 da manhã. Eu passei de ler 15 minutos por dia para ler 1 hora por dia, porque eu estava num período que eu estava lendo muito pouco. Eu comecei a fazer live todos os dias. Eu tive uma transição de rotina impressionante, assim, num período de 6 meses, porque eu consegui fazer essa modificação interna, vamos dizer assim. E esse é só um dos exemplos que me vem à cabeça para tentar te ajudar a compreender onde eu quero chegar, o que eu quero te apresentar aqui. Então nós vamos passar ponto por ponto, tá? Primeira coisa de todas, quando eu quero mudar algo, existe um hábito que me parece ser angular. O que é um hábito angular, diga-se de passagem? É um hábito que ele gera outros hábitos. Então, por exemplo, a leitura é um hábito angular. Quando eu leio, quando eu arrumo a minha leitura, a minha rotina de leitura, eu acabo arrumando outras coisas na minha vida, outros hábitos, outras rotinas. Então, por exemplo, é uma coisa louca isso. Eu arrumar a rotina de leitura, normalmente arruma a minha rotina de escrita. Tem um outro hábito que é mais importante ainda, que é angular. É o horário de dormir. Quando eu mudo o horário de dormir, naturalmente o horário de dormir vai mudar meu horário de acordar, que vai mudar meu horário de leitura, que vai mudar minha rotina de escrita, que vai mudar meu exercício físico. Então, identificar certos hábitos angulares é muito importante. Mas um hábito que ele é angular, ele é determinante, é o hábito de passar um momento de todos os dias em silêncio e sozinho. O que é silêncio e sozinho? Silêncio significa, em primeiro lugar, que eu não estou ouvindo música, não estou assistindo vídeo, não estou mexendo no celular, eu não estou
colocando nenhum tipo de barulho ou informação barulhenta ao meu redor. O momento de silêncio, ele tem que ser sozinho, porque o grito do meu filho também atrapalha o momento de silêncio. Então, no geral, o meu momento de silêncio ou ele vai ser muito cedo, do tipo 5 da manhã, porque meus filhos acordam 6 horas, ou 5, 5 e meia, ou vai ser bem tarde, tipo 8 e meia, 9 horas da noite. E eu vou ficar aqui quieto e vai ser aqui no meu escritório, que é o cômodo da minha casa, que eu fico sozinho. Esse momento em silêncio, ele pode ser um completo e nada, do tipo, eu não vou fazer nada, mas ele também pode ser ler um livro, porque ler um livro eu leio em silêncio, ele também pode ser escrever num caderno. Ontem, eu estava num desses momentos de silêncio, com este caderninho especificamente, e eu abri ele aqui, e eu refiz, cara, o planejamento processual do meu negócio para esse ano. Eu redesenhei 1, 2, 3 processos da minha empresa. Eu refiz a lista de cargos que eu preciso. Eu nomeei quem eu já tenho, quem eu não tenho, quem eu teria que tirar para eu ter esses cargos. E eu redesenhei o planejamento financeiro que envolve algumas pessoas-chave da minha empresa. Então, o meu momento de silêncio ontem não foi um momento de meditação zen, entendeu? Eu vou sentar aqui, vou deixar as ideias irem e virem. Não. Foi um momento bem ativo. Eu fiquei aqui fazendo um planejamento empresarial no caderninho. Não tem que ser no computador, não pode ter tela, não pode ter barulho, não pode ter nada. Silêncio é silêncio. Só que esse silêncio que eu tô falando, ele é literalmente silêncio. Ele não é um silêncio conceitual. Vamos silenciar o interior. Não, é só não botar som ao teu redor, entendeu? Por isso que, via de regra, ele tem que ser muito cedo ou muito tarde. Porque também não tem movimento. Eu moro num lugar que não tem movimento, né? Mas se você mora num lugar barulhento, eu já morei num lugar barulhento no centro. Aí, no geral, é bem cedinho, 5 da manhã mesmo, ou bem tardão, tipo meia-noite. Então eu acabo... Se eu morasse num lugar barulhento, eu sacrificaria sono, certamente, para fazer isso. Mas não é o caso da minha vida, da minha rotina hoje. Então, esse é o primeiro hábito angular que todas as vezes que eu quero mudar de vida, ele passa a existir, ele é diário. Por quê? Porque existe algo no silêncio, cara. Existe algo que quando você silencia o exterior, me parece que a primeira coisa que acontece é que o teu interior grita. Quando o teu interior grita, ele vai gritar tanto que você começa a ouvir muita coisa, vamos dizer assim. Só que se você suportar, depois de algum tempo, é igual uma criança fazendo manha, birra. Grita, 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 grita. Se você só suportar, sem fazer nada, você não precisa fazer muita coisa. Não precisa gritar com a criança, não precisa brigar com ela, não precisa falar muita coisa. Às vezes você só precisa ficar ali parado. Em algum momento ela para de gritar. E como num passe de mágica, ela se acalma e é como se nada tivesse acontecido, cara. Isso é uma coisa que eu não sabia antes de ser pai. Mas acontece isso. E a mesma coisa me parece acontecer quando a gente faz silêncio. O interior grita, 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 até que chega uma hora, se você suportar isso, chega uma hora, de uma forma muito estoica assim, que ele para de gritar. E aí, nesse dia, você vai começar a pensar organizadamente nas coisas. É impressionante. Esse é a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer se você quer ter uma mudança importante de vida. Daí a gente tem um segundo hábito muito importante, segunda coisa importante que eu faço. Eu mudo o que eu faço de noite. Por quê? Porque o que a gente faz de noite é o que influencia na nossa hora de dormir. E aí, o mais comum hoje é a gente ficar mexendo no celular, certo? Então, de noite, a gente está estimulando a nossa visão com luz azul e atrapalhando o nosso ciclo circadiano, portanto, mudando o nosso horário de dormir. Então a primeira coisa é mudar a noite, a rotina noturna. A rotina noturna, no geral, são as últimas 2, 3 horas do dia.
Então a coisa funciona mais ou menos assim. Eu tô dormindo 1 da manhã, tô literalmente dormindo 1 da manhã, tá? Eu quero voltar, eu quero dormir 11 horas. Eu quero ver 2 horas para trás. Então a minha rotina, que eu tenho que mudar noturna, é a das 8 em diante. Se eu quero dormir 11 horas, o que acontece nas 3 horas que antecedem a hora que eu quero dormir? E essa mudança é a mais difícil para mim que existe. Para outras pessoas não é, para mim é. Isso significa que eu começo a mudar a minha rotina a partir das 8 horas, mas eu continuo dormindo 1 da manhã. Só que eu já sei que na minha vida isso leva alguns meses. Conforme o tempo, se eu suportar, é a mesma coisa suportar o grito interior. Se eu suportar, em algum momento, eu vou estar dormindo 00:30. Meia-noite. 11:30. Até que eu estou conseguindo dormir 11 horas. Quando eu conseguir dormir 11... Eu estou falando de um horário real meu, mas você pode pensar nos teus horários. Quando eu conseguir dormir 11 horas, o que vai acontecer, o que eu pretendo é, agora, eu começo a ter mais tempo de sono, então eu vou poder acordar mais cedo. Eu não passo a acordar mais cedo de imediato. Eu vou dormir 11 horas e vou estar acordando no mesmo horário que eu acordo, sei lá, 7 horas. 6 horas. Quando meus filhos acordam 6 horas, quando eles acordam 7 horas, 7 horas. Eu acordo com meus filhos, tá? Mas eu quero acordar antes deles. Então, o que eu quero é puxar o meu horário de acordar para 5 horas, mas eu não consigo mudar o horário de acordar mudando o horário de acordar. Pelo menos a minha experiência pessoal é, se você quer mudar teu horário de acordar, mude a tua rotina da noite. Então esse é o segundo hábito angular. Esse segundo hábito angular que eu mudo, ele influencia em uma outra coisa, que não é um hábito angular, mas é a minha alimentação estimulante durante o dia. A alimentação estimulante é bom, né? Jeito meio firula de falar. Quanto de café eu tomo e de energético. Eu adoro energético e eu adoro café. E é assim, é nítido. Se eu não tomar café e energético depois do almoço, eu vou dormir mais cedo. Se eu tomar café energético depois do almoço, eu vou dormir 1 da manhã. Então o meu organismo é extremamente influenciado pelo café e pelo energético. Eu conheço várias pessoas que nem isso aí não muda nada. Minha esposa, se ela tomar Red Bull, na hora de que ela deitar na cama para dormir, ela vai dormir e capotar e acordar no outro dia como se nada tivesse acontecido, igualzinho. Então, tem organismos que não sentem esse efeito. Por isso que não é um hábito angular. Isso é uma particularidade minha que não necessariamente vai ter que mudar para outras pessoas. A rotina noturna, para mim, é um hábito angular. Então eu acho que você tem que olhar para essa rotina noturna e ela tem que envolver diminuição de estímulo. Então a minha rotina noturna tem que ter menos festa, menos música, menos celular, menos televisão, menos série, menos computador. É menos estímulos, no geral. Toda noite tá saindo, beber com os amigos. Pô, é estímulo, estímulo, estímulo. Então estímulo diminui o sono. Ah, é joguinho no computador, joguinho no videogame. Tira estímulo, cara. Arranca o estímulo. E aí, a minha tendência natural é partir para o meu terceiro hábito angular. Esse é um hábito angular meu. É algo que eu acho que todo mundo deveria fazer. É algo que eu considero fundamental no desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa, mas que não necessariamente você precisa tratar como um hábito angular, que é a leitura. Então, a tendência é, tirando o estímulo da noite, eu passo a ler mais. E aí, eu acredito piamente numa ideia, que quanto pior está a sua vida, mais você tem que ler e rezar. Então, e às vezes a vida não está pior, mas a tua cabeça tá. Então, quando a minha cabeça está muito ruim, eu sei que eu tenho que ler e rezar mais. Então eu começo a me agarrar a isso, a ler e rezar mais, ler e rezar mais. Então a mudança da minha rotina noturna, ela tende a me colocar num ciclo virtuoso de ler mais. E ler mais, isso aqui é uma coisa nítida na minha vida. Já conversei com amigos sobre isso, conversei com uma amiga minha sobre isso, que quando a gente está lendo diariamente, existe alguma coisa, algum estímulo criativo interessante. Claro, parece óbvio, eu sei, mas assim, tem algo para além do óbvio, é um resultado superior ao esperado. Quando a gente está lendo todos os dias, por um bom tempo, meia hora, 1 hora,
parece que a nossa geração de ideias, o funcionamento cognitivo e de memória e de concentração, ele recebe uma bomba, assim. Parece que ele potencializa de uma forma inesperada. Então, o ato de estar constantemente lendo aumenta demais a minha capacidade de raciocinar e tomar decisões e ser criativo no meu dia a dia. Isso muda a minha conversa com a minha esposa, isso muda o meu relacionamento com as pessoas que trabalham comigo, isso muda a minha tomada de decisão de negócios. Alguma coisa que a gente não precisa, não é meu objetivo explicar cientificamente, filosoficamente, psicologicamente. Eu sei que envolve todos esses campos, mas muda algo no teu funcionamento cerebral que potencializa a tua vida. Então, o hábito da leitura é hábito angular, determinante. E ler, para mim, é ler com lápis na mão, anotando as coisas no livro, escrevendo, rabiscando, tendo ideia, fazendo pergunta, ficando com dúvida. Ler é um hábito maravilhosamente bom em si mesmo. Eu não preciso ficar preocupado se o livro vai ser bom para mim ou não. Tudo que eu preciso fazer é uma curadoria de autores. Pô, esse autor é bom? É bom. Ele tem bons livros? Sim. Então, beleza. Ah, sei lá, eu tenho aqui um livro que eu nunca terminei, mas eu tô sempre lendo. Chama O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. Eu tenho muita curiosidade sobre o tema depressão e tristeza. Então eu fico sempre lendo isso. Eu tenho outro livro aqui muito legal, que é o Walden. Eu já li várias vezes o começo desse livro. Sei lá, primeiro 20, 30% desse livro, eu não sei quantas vezes eu já li isso aqui. Porque eu acho muito interessante as reflexões que esse cara faz no começo do livro. Então assim, eu não sei se esses livros vão me servir para alguma coisa prática na vida em algum momento. Mas eu gosto de ficar pensando nesses assuntos e eu sei que são bons livros. Então eles cumprem o requisito para mim de estimular o meu funcionamento cerebral sem me dar um conteúdo porco, ruim, vamos dizer assim, tá? E aí existe um quarto e último. Existem mais coisas, mas eu tô ouvindo minha filha chorar, é hora de botar as crianças para dormir na hora do almoço, e agora é 12:30. E um quarto e último hábito que eu queria trazer aqui, que é uma mudança que vai impactar nessa tua mudança de vida, que é o hábito de explicar as coisas para alguém. E é por isso que eu tô no digital. Um dos top 3 motivos de eu estar aqui no digital é a oportunidade de eu estar gravando este vídeo. Ou seja, todos os meus vídeos são para mim um hábito angular da minha vida, que é sentar e tentar te explicar uma coisa que eu estou pensando. Porque o ato de explicar as coisas, traduzir algo que está na sua cabeça de forma organizada, que os outros possam entender, ele é extremamente benéfico. A pessoa que mais aprende com tudo que eu ensino, na minha opinião, sou eu mesmo. Cada vez que eu explico, cada vez que eu repito, cada vez que eu tento ensinar de novo, cada vez que eu ensino de um outro jeito, cada vez que eu ensino uma coisa nova, eu estou aprendendo de novo, mais, melhorando, repetindo, eu estou evoluindo. Então, explicar as coisas, muitas vezes a gente não tem alguém para explicar. Tua mulher não quer te ouvir explicar, teu marido não está nem aí porque está falando, tu não tem um amigo que senta e te ouve, tu não tem. Eu tenho uma câmera e você aí do outro lado. Mas no começo não tinha você aí do outro lado, não tinha ninguém. Mas eu tinha a câmera e eu tinha esse jogo imaginário, alguém vai me ouvir. Então eu vou falar para a câmera como se alguém estivesse me ouvindo. Hoje eu sei que tem alguém me ouvindo, mas no começo ninguém te ouve. Tu supõe que alguém vai ouvir. Tu tem a expectativa de que alguém assista. Explicar as coisas que você está pensando, que você está aprendendo para alguém é incrível. Gera uma clareza incrível. Organiza o teu pensamento de uma forma maravilhosa. Quanto mais eu faço isso, e é por isso que quando eu paro de gravar, postar vídeo todo dia, tu pode ter certeza, a minha vida, a minha cabeça vai piorar. Quando eu tô postando todo dia, quando eu tô gravando todo dia, explicando todo dia, eu tô oxigenando o meu raciocínio e eu tô organizando ele cada vez melhor. Então isso gera uma série de bons frutos na vida. E aí, onde que é a coisa que você tem que chegar aqui ao final desse vídeo? É o seguinte, vamos ver se minha esposa está me chamando. Ela ainda não me chamou, então estamos seguros, né? Estamos seguros. Então a coisa é,
quando você muda essas 4 coisinhas muito simples e você persevera na mudança delas, elas tendem a ter um impacto irradiante. Então, para mim, a mudança de vida, ela é sempre uma mudança que começa igual uma pedrinha que você joga num lago. A água tá paradinha, você joga uma pedrinha. Puf. A primeira onda, a onda sai pequenininha e vai aumentando. A mudança de vida para mim é isso. É uma coisa pequena que não parece valer muito no começo. Não parece mostrar... É igual academia. Treina um dia, nada acontece. Treina todo dia por um ano. Entendeu? É isso daqui. Você precisa de uma sementinha e você precisa perseverar no pequeno. Porque é aquela coisa. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. O muito não vem se você não for fiel no pouco. E é por isso que as pessoas não prosperam financeiramente, na minha opinião. Porque elas querem sair do zero para muito. A regra é uma regra de vida, não sei porquê. Fiel no pouco é fiel no muito. Então, você não sai do zero. Você não sai assim, eu não tenho celular, eu vou comprar um iPhone 17 Pro Max. Não. Você não sai de não tenho carro, vou comprar um Lamborghini. Não, tu sai de não tenho carro, vou comprar um Golzinho usado. Aí eu saio do Golzinho usado para um Cruze, ou para um, sei lá, um Fiesta, ou um HB20. Aí eu saio do Cruze, do HB20 para o Cruze. Aí eu saio do Cruze e assim vai indo. Você não sai do Golzinho usado para Porsche. Então, a progressão da vida, em todas as áreas, me parece ser essa progressão. Eu faço algo que é pequeno, que parece não ter tanto valor, que não é tão desejável, mas eu sou fiel naquele pequeno, naquele pouco. Sendo fiel no pouco, por alguma razão, o universo, Deus, o mundo, sei lá, algo um pouquinho maior vai se apresentar para você. E se você abraçar e for fiel, algo um pouquinho maior se apresenta. E assim sucessivamente. Nesse crescimento, tem um monte de sofrimento, dificuldade, queda. Não é que, nossa, agora se eu fizer isso, é garantido, daqui 2 anos eu tô rico, daqui 5 anos eu tô melhor. Não é garantido, nada é garantido. E também não é linear. Vai ter altos e baixos, vai ter a impressão de que está errando, de que não está progredindo, de que está andando em círculos. Mas se você persevera, você vai ver que existe um crescimento que acontece. E eu queria conseguir com esse vídeo te ajudar a mudar de vida se for da sua vontade. Estou fazendo a imersão Melhorando a Sua Vida. Aproveite para adquirir no preço atual porque ele vai subir, o link está aqui na descrição desse vídeo. A ideia da imersão é exatamente essa. Te ajudar a construir um sistema, um planejamento para você fazer o que eu sempre faço. Fazer do seu ano o melhor da sua vida. E quem sabe é um ano de mudança para você. Clica no link na descrição para saber mais. Um abraço.